Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo. Não se esqueça da nossa lojaassombrada.com.br. Vai lá dar uma fuçadinha. E não se esqueça que tem caixa assombrada do mês de fevereiro com o tema Maledite, com várias coisas para você se proteger dessas maledites, ok? Não perca a sua. E vamos começar, vamos pros relatos de hoje. Primeiro relato, lembrando que todos os nomes estão trocados, tá bom? E o primeiro relato de hoje é este daqui. Criada com diabinhos. É uma moça que nos conta, vamos ver. Olá, Ana, meu nome é fulana e isso que eu vou te contar me foi contado por 3 pessoas. Minha mãe, minha tia e uma entidade. Essa é a história da minha mãe, a qual eu chamaria de Maledite, pois faz jus ao nome. Mas enfim, vou começar te contando que a minha avó materna é espanhola legítima e se casou com meu avô, que é mestiço índio. Tudo que eu sei é que a minha avó era obcecada por beleza. Ela já era linda, mas fazia qualquer coisa para assim permanecer. Ela era bruxa e se vestia como tal, igual nos filmes. Quimbandeira, linda, porém maldosa. Ouvi também que ela criou a minha mãe com diabinhos. Eles nasciam dos ovos das patas que eles criavam. Minha tia me contou que minha mãe é a caçula que foi oferecida ao diabo. Minha avó fez pacto e o mesmo veio buscá-la no dia do seu nascimento. O capiroto o diabo veio buscar sua mãe? Ela me contou que nos dias perto de parir, a minha avó não saía do cemitério e no dia não foi diferente. Meu avô chegou em casa perguntando da minha avó e minha tia dizia que não sabia. Meu avô logo ligou uma coisa a outra e correu para o cemitério, pois estava sentindo que era o dia. E foi batata, Ana. Meu avô chegou na hora certa. Lá estava minha avó deitada no chão do cemitério, parindo minha mãe. Meu avô avistou de longe. Ele foi entrando e logo notou que ela não estava sozinha. Tinha um homem, alto, loiro, sem camisa, junto com ela. Minha avó entregou a minha mãe para esse homem. Meu avô contou que ao se aproximar, o seu corpo foi endurecendo e ele andava bem devagar. Por mais que quisesse correr, ele não conseguiu correr. Ele viu e se assustou. Aquele homem tinha patas de bode e uma língua imensa. Ele comeu a placenta da minha avó e ia fazer o mesmo com o bebê. Ai, gente, como assim? Minha avó, toda animada, dançava, rodopiava e gargalhava. Era uma cena de bruxa de filme de terror mesmo. Quando meu avô se deu conta que era uma entrega e sua filha era oferenda, ele gritou numa repreensão contra o diabo ali. Ele andava sempre com um colar que tinha algo bento dentro. Eu não sei o que era. Na verdade, ninguém sabe o que era. Era coisa de índio, do meu avô. Mas logo tacou aquilo no bicho e o bicho grunhiu. Ele disse que ficou surdo na hora, mas correu para pegar minha avó, ou seja, o bebê. Ainda bem que o bicho soltou ela. Poderia ter caído no chão, ter morrido com isso. Um recém-nascido. Mas ela estava com marcas de queimadura pelo corpo. Meu avô olhou para o bicho e xingou ele. Disse que se algo acontecesse com a minha mãe, ele descia até o inferno e ia buscá-lo. Ele disse que se acontecesse alguma coisa com o bebê, né? Ele ia descer até o inferno e o buscaria na barra da saia da mãe dele. Ana, meu avô ameaçou o diabo! Às vezes eu ouço a risada do meu avô quando penso e conto isso. Ele já faleceu e eu mal tive a oportunidade de conhecer ele de verdade, sabe? Eu não sei porquê, mas eu acredito nessa história. Aliás, minha avó faleceu e logo após o ocorrido dizem que foi por conta da entrega não ter dado certo. Ah, tá. Aliás, minha avó faleceu logo após o ocorrido, logo após esse negócio aí no cemitério, ter dado à luz, é isso? Dizem que foi por conta da entrega que não deu certo, aí o diabo veio buscar ela.
Dizem também que ela morreu feia. Coisa de meses, ela engordou, ficou bem envelhecida, como uma bruxa velha mesmo de filme. Bom, esse é o meu relato. Bom, muito obrigada. Gente, que coisa é essa? Isso aconteceu mesmo? Como eu falo, não duvido de nada. Não põe minha mão no fogo, mas também não duvido, porque eu não tava lá, né? Como que eu vou falar que aconteceu ou não aconteceu? Parece coisa fora da realidade, mas... gente, eu não duvido, não. Tanta coisa nesse mundo, tanta coisa esse povo faz. Vai saber. Próximo relato. Meu pai lutou com criaturas demoníacas. E é uma moça que nos conta. Olá, Ana. Olá, assombrados. Meu nome é Fulana e venho de uma família espírita. Meu falecido pai era benzedor e minha família já vivenciou diversas experiências sobrenaturais. Desde ouvir o arrastar de correntes no vazio até esse relato que estou prestes a contar. Vamos lá. Os meus pais moraram boa parte da vida no interior. Esse fato ocorreu no lugar onde eu nasci, que aqui chamamos de estância. Como mencionei anteriormente, o meu pai era benzedor e lá onde moravam, era ele a quem pediam socorro quando alguma coisa acontecia. Quando um bicho adoecia ou alguém da família era atormentado por alguma coisa, era o meu pai que ia ajudar. Certa noite, o meu pai, a minha mãe e a minha irmã, ainda pequena, voltavam a pé pela estrada de chão, indo em direção à casa onde moravam. Na época não havia luz alguma iluminando o caminho, apenas a lua. A primeira a notar a movimentação no mato foi a minha irmã, que, assustada, perguntou ao meu pai o que teria sido aquilo. Meu pai lhe disse que eram apenas os bichos ou bichinhos correndo por ali, mas ele sabia que não era tão simples assim, não. Chegaram em casa e foram deitar. Detalhe que no quarto da minha irmã havia uma fresta na parede, onde faltava uma tábua. Nas primeiras horas tudo estava tranquilo, mas não durou muito, pois de acordo com a descrição que o meu pai deu daquelas coisas, eram homens pequenos, com uma cabeça enorme, cheia de dentes. Eram escuros e fediam. Esses seres atacaram o meu pai, que tentava se desvencilhar deles. Mas como assim? Que jeito que esses bichos... O que aconteceu? Peraí, pulou um pedaço aqui. No quarto da minha irmã tinha uma fresta. Nas primeiras horas, tudo bem, tranquilo, mas não durou muito, pois de acordo com a descrição do meu pai... Então, peraí, esses bichos entraram por essa fresta? E aí foram atacar ele? Dentro de casa? Homens pequenos com cabeça enorme, cheia de dentes, a cabeça cheia de dentes, ou a boca na cabeça, eles eram escuros e fediam. E eles atacaram meu pai, que tentava se desvencilhar deles. Ele saiu de dentro da casa, o pai dela, né, saiu de dentro da casa e foi para o galpão coberto. Ele se chocava contra as paredes para tentar fazer com que aqueles seres caíssem de suas costas. Quando conseguiu, pegou alguns pedaços de madeira que tinha por perto e começou a bater naqueles seres estranhos. Alguns pedaços de madeira foram parar dentro do quarto da minha irmã por aquela fresta na parede, pois a briga continuou dentro e fora de casa até o amanhecer. Então aquelas criaturas sumiram, a hora que amanheceu. Passou o dia e a noite chegou, e o meu pai estava de prontidão esperando aquelas coisas, mas não vieram. No outro dia, o vizinho foi chamar o meu pai para benzer a casa dele, porque na noite anterior, o filho de 4 anos do vizinho estava sentado em cima dele, do pai, é isso? Porém, a criança estava pesando mais de 100 quilos e ele não conseguia nem se mover, até repreender aquilo em nome de Jesus. Meu pai foi até lá, benzeu a casa, benzeu o menino, mas não era o filho dele que o homem havia visto durante a noite. Era um daqueles homenzinhos que atacaram meu pai. Eu nunca soube o que eram aquelas coisas. Só sei que naquele lugar muitas coisas estranhas aconteciam. Uma velha aparecia sentada no janelão de uma casa. Na porteira, um ser enorme, preto, de olhos flamejantes, ficava parado. No terreiro da casa, um esqueleto passava caminhando e todos os 16 cães acompanhavam aquele esqueleto até sumir. O local tem cerca de 10 quilômetros de estrada que passa em frente a todas as casas que são razoavelmente próximas umas das outras.
Diferente de muitas colônias por aí, que o vizinho mais próximo é 2 quilômetros de distância. Todas as casas do local ainda existem e estão inteiras, porém inabitadas, porque ninguém consegue ficar muito tempo por lá. Esse foi o meu relato. Se alguém souber o que poderia ser essas criaturas ou já teve alguma experiência bizarra assim, compartilha também, pois nunca soube de alguém que também tenha cruzado com esses seres. Um beijo pra você, muito obrigada. E aí, gente, alguém já viu? Pela descrição aqui, eu penso, às vezes, será que não era algum tipo de animal com alguma má formação? Que resolveu atacar em bando? Tipo algum macaco, sei lá. Mas eu acho que ele ia distinguir, né? Ele fala homenzinhos. Gente, o que é isso? Não sei se alguém aí já viu isso. Por favor, manda o relato, comenta aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. O meu avô, bisavô, eu não sei, relata que uma vez estava andando a cavalo, ele e um compadre dele, e eles viram na beira da estrada uma fila. Eram homenzinhos andando em fila. Ele fala que eram homenzinhos pequenininhos, andando em fila, na beira da estrada. Quando ele viu, ele perdeu a fala, ele não sabia o que falar, passou por aquilo quieto. Aí ele olhou, depois que passou, ele olhou pro compadre dele e só perguntou, você viu o que eu vi? E o compadre respondeu, eu vi. E foi isso. Ele contou depois lá, né, porque foi minha avó que contou isso. Mas eles contam que viram uma fileira, mas não relata mais além disso. Então, que tipo de homenzinhos eram? Vestiam roupa? Que cor que era? Tinha cabeça grande? Não tinha? A gente não tem essas informações. Mas digam aí se vocês sabem de algo interessante. Próximo relato. Minha mãe já viu um lobisomem. Meu avô também, meu bisavô. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, como vão? Tudo bem? Espero que estejam bem e hoje venho lhe contar a história da minha mãe. Por volta do ano de 1985, quando eu nasci, quando minha mãe morava no sítio com sua família, eles sempre faziam novenas e rezas nas casas dos sítios próximos ali. Toda semana era um sítio diferente. Andavam quilômetros para fazer as novenas. Minha mãe, com 8 irmãos e seus pais, formava uma família de 11 pessoas. Muito humildes, não tinham outro meio de transporte a não ser os seus pés. Meus avós, sempre muito católicos, iam em todas as rezas. As rezas eram sempre no final da tarde, quase anoitecendo. Então tinham que levar lanternas, velas e lamparinas para voltar para casa e iluminar o caminho à noite. Então foram para o sítio que teria a novena. Rezaram e depois que acabou, fizeram um lanche. E nas novenas, antigamente, sempre os donos da casa, eles preparavam algo para confraternizar depois da reza, né? Sempre ia ter um bolinho, uma comidinha ali. Na volta para casa, todos com suas velas, suas lamparinas e meu avô com seu facão e a lanterna na mão. Já quase estavam chegando perto da porteira de seu sítio. Mais ou menos uns 5 metros de distância, eles ouviram um uivo muito alto. De primeira, meu avô achou que era um cachorro, mas os uivos eram muito fortes. Ana, então meu avô com a lanterna apontou a luz para a direção que estava vindo aquele barulho. Quando viram em cima do tronco da porteira, que era de madeira, um bicho enorme lá. Ana, era horrível. Ele fedia a carniça. Minha mãe conta que nunca vai esquecer aquele bicho grande, preto, com orelhas e dentes enormes. Todos ficaram paralisados vendo aquilo. Então o bicho olhou para eles, ficou em pé, em 2 patas, uivou muito alto, pulou da porteira e saiu correndo com as 4 patas, igual cachorro, sabe? Foi pro pasto em direção à mata. Eles ficaram ali estáticos, morrendo de medo e paralisados. Meu avô, que era mais corajoso e estava com um facão na mão, ficou iluminando para ver se o bicho ainda estava por ali, por perto. Mas ele havia sumido. Correram todos para casa, se trancaram todas as portas e janelas e minha mãe contou que naquela noite ninguém dormiu. Misericórdia, que medo, Ana! Eu acredito na minha mãe, sim, pois ela é uma mulher muito séria. Sempre que eu peço, ela conta essa história para mim sem tirar nem pôr uma vírgula. Ela já viu outras coisas que eu vou contar em outro relato. Um beijo para você, muito obrigada então.
Lembra que a gente leu um relato aqui onde o moço fala dos tipos de lobisomem? E ele fala que tem um tipo de lobisomem, que é os que têm a orelha comprida, grande aqui, que eles são mais pacíficos, eles não atacam. Eles ficam, saem e tal, são mais assim, que eles são devido a maldições, eu acho. Eles viraram lobisomem por conta de maldição. Ai, não lembro. Vocês lembram desse relato? Mas aí eu tô vendo aqui que nem quando meu bisavô conta que passou por um lobisomem, ele também fala que era com a orelha grande, que o lobisomem vinha andando na estrada contra ele assim. Ele falou: vou passar por ele. No lugar não tinha nem como desviar, era uma rua assim com barranco de um lado e barranco do outro, a estradinha de terra. E ele tava também com o facão ali, prestes, qualquer coisa tem o facão, e o terço na mão. Ele andava com o terço junto. Eu vou passar rezando. E vou ficar na minha e pedir a Deus que ele fique na dele. E foi assim, ele cruzou, passou, o lobisomem passou do lado, porque ele conta que era um cachorro do tamanho de um bezerro. Era esse o tamanho do bicho. Peludo, com a parte da frente menor que a parte de trás. E conforme ele andava, a orelha chegava a bater aqui na frente, assim. E o bicho passou de cabeça abaixo do lado dele, não fez nada. E ele passou rezando lá também. E depois ele contou o que viu. Então, será que esses orelhudos, eles são mais pacíficos? Eles não atacam? Que nem esse daí, tava sentado, uivou, tava por ali, mas saiu. Não foi atrás de ninguém. Deixem aí suas opiniões. Já viram o lobisomem também? Conta pra nós. Próximo relato. Doppelganger ou delírio? É um moço que nos conta. Olá, Ana. Meu nome é fulano. Bom, esse relato aconteceu no ano de 2017. Eu me lembro que na época eu assisti um vídeo de vocês sobre o doppelganger. Eu não acreditei muito, pois como poderia existir algo do tipo? Passaram semanas e um dia minha ex-namorada, que na época era namorada, foi na padaria ao lado da minha casa. Ela morava na rua de trás da minha casa. E depois de alguns minutos, recebo a mensagem dela me xingando, dizendo que eu estava mentindo para ela, que se fosse para eu sair, era para eu avisar. E eu perguntei para ela o porquê que ela estava falando aquilo e o que tinha acontecido. Olha, foram longos minutos até ela se acalmar e me falar o que aconteceu. Disse ela que quando foi para a padaria, me viu todo arrumado no portão de casa e que eu sorria para ela. Dizia ela que a moça da padaria também me viu. E ela ficou tão furiosa que só deu meia volta e voltou para casa. E já queria terminar comigo. Ana, eu juro por tudo que eu não tinha saído de casa. Eu estava até de pijama. A prova viva era minha mãe, que teve que ligar para minha namorada na época para dizer que eu fiquei o dia todo em casa. Ao longo do dia, ela foi se acalmando e acreditando em mim. Eu contei que talvez o que ela viu era um doppelganger e ela disse que não queria mais tocar no assunto. Até hoje, nunca mais falamos a respeito. Depois desse ocorrido, e minha mãe sabendo de tudo, contei a história do doppelganger para minha mãe, que tem vários relatos sobrenaturais também. Minha mãe disse que quando ela era mais nova e morava com a sua mãe e seus irmãos, ela saiu com a minha avó para ir na vizinha. Ela morava numa chácara e então era muito mato, muitas árvores. Era de noite, os irmãos dela ficaram em casa e ela conta que o seu irmão foi lá fora e viu a minha mãe debaixo de uma árvore olhando para ele. Ele chamou por ela e perguntou por que ela não estava com a mãe deles. E aquilo, que ele achava que era a mãe, né? Que parecia com a minha mãe, não respondeu nada. Ele insistiu várias vezes em chamar, achando que era minha mãe, até que aquele ser sumiu completamente. Gente, então, são os doppelgangers, são os eus de outra dimensão, que por um momento passa para cá, passa para lá. O que acontece, hein, gente? Será que são... não sei. Não sei, realmente não sei. Sumiu ainda? Por isso que eu falo que tá em outra dimensão e de repente passa para cá. Isso é estranho o comportamento. Não sei. Não sei. Temos que estudar e ver muito mais isso, porque eu também fico... dá um nó na cabeça, né? Mas tem muitas histórias. Minha mãe tem história com isso. A gente tem várias histórias aqui no canal.
Coisas estranhas mesmo. Stranger Things. Vamos lá pro próximo relato, que é este. O berço. É uma moça que nos conta. Oi, Aninha, tudo bem? Joia. Meu nome é fulana, sou de uma cidade bem próxima a Belo Horizonte e eu vou contar algo que aconteceu comigo. Bora lá. Hoje eu tenho 27 anos, porém meu relato se passa quando eu tinha 18 anos, por aí. Fui mãe muito nova. Aos 16 anos eu dei à luz a Luana. Sempre tive apoio dos meus pais e do papai da Luana. Fizemos todo o enxoval, porém ganhei o berço de uma pessoa da família que estava se desfazendo dele. O berço estava novinho, era lindo, de madeira, e logo eu me apaixonei por ele. Enfim, arrumei todo o quartinho para a chegada da Luana. Luana sempre foi uma bebezinha calma e feliz, sempre sorridente. Porém, quando ela completou 1 ano, ela começou a ficar bem agitada, nervosa. Todas as madrugadas ela acordava chorando muito, um choro de dor, de medo e com a boca cheia de cabelo. Guardem essa informação. Ana, eu fazia de tudo, eu colocava ela no colo, eu oferecia mamadeira, eu verificava se a fralda estava seca, mas ela não parava de chorar e de tirar fios de cabelo da boca. Ana, eram fios de cabelos bem lisos e negros. O meu cabelo e o cabelo da Luana são castanhos e bem cacheados. Eu não entendia de onde vinha tanto cabelo. Eu orava, eu chorava e nada. O choro dela era tão forte que acordava até os vizinhos. Dias se passaram e a Luana estava cada vez mais chorona, mais triste, nervosa e muito assustada. Bom, o meu vizinho é pastor, Ana, e minha família sempre foi evangélica também. Certa noite, a igreja onde ele pastoreava estava na casa dele, fazendo um culto no lar, ou uma célula. Da minha casa dava para ouvir, pois a janela do quarto dava para o jardim desse vizinho. Pois bem, após essa célula, o meu vizinho me chamou e disse que tinha uma missionária da cidade vizinha lá na célula e que ela queria orar pela minha família. E eu logo aceitei, Ana. Oração sempre é bem-vinda. Ana, quando ela chegou na sala da minha casa, Deus começou a falar com ela. Ana de Deus! Ela começou a orar colocando a mão sobre o meu estômago. Não, ela começou a orar colocando a mão sobre o estômago da minha filha. Ela parou de orar e pediu para ir ao quarto dela, pois queria ungir o quarto. Quando ela chegou no quarto, olhou para o berço, lembra? O berço lindo de madeira que eu ganhei? Ela olhou para o berço e disse, olha, Deus está me falando para você se desfazer deste berço. Queima ele, joga ele fora. E ela disse também, sua filha tem chorado muito, né, fulana? E eu disse, sim, muito. A missionária também disse que estava orando e repreendendo em nome de Jesus uma infecção generalizada que levaria minha filha para o hospital e os médicos não iriam descobrir o que ela tinha. E essa infecção já estava se formando. Bom, todas as madrugadas... essa infecção já estava se formando, pois todas as madrugadas uma bruxa, entre aspas, vem no seu quarto e dá comida enrolada em cabelos para sua filha. E ela disse mais, Ana, que essa bruxa veio junto com o berço para realmente matar minha pequena. Ana, até hoje eu tento acreditar que essa pessoa que me deu o berço não sabe de onde ele veio. E tento pensar que não foi ela que fez maldade para Luana. Ainda tenho contato com essa pessoa, mas eu não aceito mais nada dela. A missionária orou e repreendeu. Não me lembro nem do rosto dela, Ana. Eu não lembro o nome, nem nada. Depois daquela noite, a minha filha dormiu tranquilamente. Um dia após a missionária ir na minha casa, eu joguei o berço fora, ungi o quarto e ela voltou a ficar tranquila como sempre foi, Ana. Hoje ela tem 10 anos e é uma princesa. Eu quero deixar um alerta às mamães e aos papais que acompanham o seu canal. Tomem muito cuidado com os presentes recebidos para os seus filhos. Sempre façam uma oração quebrando qualquer mal. Observem bastante o comportamento do seu filho. Sempre coloque o seu filho nas mãos do Senhor, pois só Ele é poderoso para nos livrar. Deus mandou um anjo na casa do meu vizinho, que logo orou e com um olhar amoroso e espiritual livrou minha filha do pior. E eu sou grata ao Senhor por isso. Gente, mas quem é essa pessoa que deu o berço?
Se ela não estava usando mais, como que é a história aí do berço e dessa pessoa? Você não teve curiosidade de conversar com ela para saber de onde veio o berço? Porque colocaram isso lá no berço? Essa entidade para acabar com a criança? Quem faria isso? Por que faria isso? Veio com o berço, mas será que isso foi atrelado após o berço chegar? Por alguma outra mandinga que alguma outra pessoa possa ter feito? Sei lá. Ai, gente, credo, né? Que vai saber, meu Deus. Próximo e último relato desta coletânea de hoje, que é este daqui. Casa Limpa. É uma moça que nos conta. Saudações, Ana e assombrados. Meu nome é Beltrana. Resolvi escrever uma história. Meu marido me incentivou. Ele assiste e gosta muito também. Esse relato que escrevo é de 2 tias, Pedra e Marina, irmãs mais velhas do meu pai. A partir de agora é a Pedra falando. Então a Pedra que está contando agora. Papai era caminhoneiro e trabalhava em usinas de cana-de-açúcar. O trabalho dele era transportar peças dos engenhos de cana. Sempre fazia parte da equipe de manutenção e engenharia das usinas, e por isso ele era instalado com a família em boas casas dentro das usinas. Eles se mudaram muito até se aposentar. Em uma dessas mudanças, após a família instalada, casa arrumada, Marina e eu começamos a escutar barulhos de baldes, água sendo jogada, vassouras e rodos sendo usados na casa durante a noite. Como a casa era de 2 andares, não tivemos coragem de sair do quarto para ver o que estava acontecendo no andar de baixo da casa. Os quartos ficavam no andar de cima. Mas ao amanhecer do dia, nos dirigimos para a cozinha para preparar o café da manhã de todos. Essa era a nossa rotina desde os 8 ou 9 anos de idade, por sermos as filhas mais velhas. Bom, ao chegar na cozinha, o chão estava limpo, ainda úmido, como se alguém tivesse jogado água e passado um pano, ou passado um rodo, na verdade. A pia estava limpa, sem a louça da noite anterior. E enquanto preparávamos o café da manhã, a mãe apareceu na cozinha e rapidamente perguntamos se ela levantou mais cedo para limpar a cozinha e lavar a louça. E não foi a resposta de Dona Catarina. Ela tinha acabado de acordar. Questionamos também se ela escutou barulhos na madrugada e mais uma resposta negativa. Passou o dia, à noite se recolheram para dormir e todos da casa iam dormir muito cedo, né? Iam dormir com as galinhas, como dizem os antigos. E a mesma coisa aconteceu. Acordaram com os mesmos barulhos, água sendo jogada, vassoura esfregando, baldes sendo batidos no chão e por aí vai. Isso aconteceu por várias noites e várias manhãs. Da cozinha ser limpa, ou a sala ou a varanda ser limpa. Sempre algum cômodo do andar de baixo era limpo. Após algumas semanas nessa nova casa, Marina disse: temos que falar com a mãe, temos que resolver isso. Levantamos e fomos para o quarto da mãe. Entramos no quarto dela e de tão nervosas, fizemos barulho para fechar a porta. A mãe acordou assustada e disse: o que querem vocês aqui? É madrugada ainda. Mãe, tá escutando? Estão lá embaixo limpando. Dissemos isso ao mesmo tempo. Dona Catarina prestou atenção no silêncio e escutou também. Pela primeira vez ela escutou. Mas também não teve coragem, pois seu Paulino não se encontrava em casa. Então, ele era caminhoneiro e sempre viajava com algum dos filhos mais velhos. E nunca descobrimos quem limpava a casa, pois assim que o pai voltou, a mãe pediu para ele dar um jeito da gente mudar de lá. Naquela casa não ficaríamos mais. E assim foi feito. O pai, após a conversa com a capataz, voltou e falou que várias pessoas reclamavam desse barulho. Ele só achava estranho de as mulheres reclamarem do barulho e da limpeza. Ele sempre se pergunta: uai, esse fantasma não facilita a vida doméstica? Já adiantando a limpeza de metade da casa? Demorou 1 mês para a mudança e assim conseguimos dormir melhor.
Uma coisa que descobrimos sobre a casa foi que a casa original tinha apenas um pavimento. Talvez explique o porquê da limpeza somente no andar de baixo. Mas não descobrimos se houve alguma história estranha na casa, já que eram casas que sempre estavam ocupadas e estavam sempre ocupando e desocupando, né? E a rotatividade dos funcionários era grande naquela época. Seguia o ciclo da cana-de-açúcar. Bom, um beijo pra você, muito obrigada. Realmente, mas esse fantasma não aparece aqui em casa? Eu ia fingir que não tava ouvindo nada. Falei, opa, pode ser, tô ouvindo nada não. Olha, louça lavada, cozinha limpa. Eu ia ver até a hora que o fantasma me encheu o saco. Falei, quer saber, eu vou limpar, mas isso aqui não. Só trabalhar, não ganho uma velinha acesa. Falei, não vou acender vela, vai que ele vai pro outro lado, eu fico sem minha casa limpa, não vou nem acender vela, o fantasma manter ele escravo. Cara, que horror! Ai, judiação. Não, gente, tô brincando. Coitado do fantasma, né? A gente tá brincando. Mas é que a gente fala, né? Pô, o fantasma não tá fazendo nada, tá ajudando a gente. Mas a gente já viu um outro relato aqui que acontecia isso, a roupa tava passada, dobrada. Vocês lembram desse relato? Que o serviço estava feito na casa também? Então, eu acho que realmente talvez passou por aquela casa alguém. Mas eu também penso o seguinte, será que era fantasma ou era outra dimensão? Que a pessoa de repente passava pro lado de cá, ela achava que limpava a casa dela, mas na verdade estava limpando a dimensão do lado de cá. Sabe? Ficava assim, vai saber se do outro lado, na outra dimensão. Ela falou, mas caramba, acabei de lavar a louça, essa louça tá aqui em cima ainda, porque ela lavou a louça da outra dimensão. Ou fantasma mesmo. Fantasma achando que a casa ainda é dele. Mas, gente, é tão físico. Porque eu acredito, assim, não é fácil para um fantasma interferir no material, né? Tem que ter uma força, um lance ali para ele poder pegar isso aqui, passar para cá. Você lavar uma louça, jogar uma água no chão, um balde, porque a água estava lá, realmente estava molhada. A louça que na noite anterior estava suja, está lavada. Então teve uma interferência no mundo físico. E o fantasma fazer isso todas as noites é muito interessante. E, nossa, que falta uma câmera nesses casos, gente. Deixar lá, filmando, registrando. Muito legal, muito interessante, mas dá aquele medinho, né? Claro, não é natural, não é normal. E também, ajudando ou não, o fantasma tá preso ali, se for um fantasma, né? Tem que seguir a vida, a vida após a vida. E, né? Falar, não precisa mais. Coitada do filme. Não precisa, tá? Segue. A gente dá conta aqui. Você não precisa mais limpar a casa. Será que ela era assim, tinha que limpar, era obrigada a limpar, ou não gostava muito de manter tudo limpo, e aí a pessoa morre e continua, não, eu tenho que limpar, tem que manter limpo por algum motivo? Deixem suas opiniões, pessoal, sempre com respeito, por favor. Espero que tenham gostado dos relatos, um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui, aproveitem o carnaval com juízo, protejam-se fisicamente e espiritualmente. Beijos e fui. Tchau, tchau.